Boa tarde. O tema do TVC de hoje é Transporte Coletivo de Curitiba. Vamos falar como funciona e qual a opinião daqueles que utilizam esse sistema. O TVC começa agora. No início da década de 80, um novo sistema de transporte público começou a ser implantado em Curitiba. Era a Rede Integrada de Transporte, a chamada RIT. Esse novo sistema tinha como atributos a tarifa única e a integração de terminais feita por ônibus biarticulados. A cidade é conhecida mundialmente pela eficiência desse sistema e é considerada referência para outras cidades que pretendem adotar esse modelo de sucesso. O sistema de transporte público de Curitiba é considerado como modelo para vários países, mas será que os usuários concordam com isso? O que você acha do sistema de transporte de Curitiba? Olha, bom, é bom. A maneira como se trabalha, né? Principalmente nos tubos, eu acho assim muito ruim para nós aqui. Muito assim aberto, né? Vocês podem muito ver aí que a gente passa bastante assim necessidade quanto, né, a banheiros, a gente não tem banheiro, a gente não tem, né, assim, tudo aberto, tubo, a gente passa frio, se chove, molha, então, assim, o transporte em si é bom, né, os ônibus são as condições de trabalho nosso, né, na realidade é meio precário. Emília, o que você acha do transporte de ônibus de Curitiba? Bom, a única coisa que eu acho é que deveria haver mais ônibus, porque tem muito atraso deles, né, nas linhas. Igual a gente, por exemplo, a gente tem um horário para sair de casa, demora meia hora, 40 minutos, até uma hora a gente chega a ficar no ponto, né. E o que você acha do transporte público de Curitiba? Olha, eu acho que em partes o transporte público é bom, mas ele deixa muito a desejar em relação aos horários de pico, porque tem vários horários que não é quase impossível entrar no ônibus. Tem pessoas que passam até mal. Para as pessoas deficientes é muito precário também, porque elas não têm tanta opção. Assim, eu vejo vários descasos com ela que elas não têm várias opções, tipo, até os cobradores de ônibus, motoristas não abrem as portas para elas, não param os ônibus para elas. Carmen, o que você acha do transporte público de Curitiba? Agora, de momento, deu uma boa melhorada, que mais no final de semana, né? Final de semana que precisa dar mais uma melhorada, porque sábado e domingo, né, sempre demora um pouco mais o ônibus. Luiz, o que você acha do transporte público de Curitiba? É um sistema bom, só que tem muitas falhas aí que prejudicam o usuário no dia a dia. Por exemplo, para os usuários aqui do terminal do Campinas do Siqueira, os universitários que saem das universidades aqui à noite, então o espaço das linhas, por exemplo, do Inter 2, ele é muito grande, o espaço de horário de um ônibus para o outro. Então acontece que os ônibus vêm lotados e há uma superlotação aqui também. Além do tempo de espera que você perde, né? Quando ocorre um atraso, por exemplo, você chega a esperar 50 minutos, uma hora por um ônibus. Então, o outro problema que eu vejo é nas estações tubo, que você vai entrar e as portas fecham, ou você quer sair e a porta não abre. Então, isso causa um transtorno muito grande e eu entendo que a passagem foi aumentada justamente para que seja regularizado isso aí, seja normalizado esse sistema, né? Por exemplo, o horário da noite do Inter 2, eles alegam, quando eu liguei lá na Urbis, eles alegaram que havia um fluxo muito grande de trânsito e tal. Só que é um horário em que o trânsito é mais tranquilo e não haveria tanto problema em eles colocarem um ônibus a mais na linha. O transporte público de Curitiba ele foi feito por
para um número X de pessoas. Ele se desenvolveu com o passar do tempo ou ele parou no projeto inicial? Eu acho que o transporte coletivo de Curitiba é um exemplo para o mundo. Foi um projeto audacioso quando ele nasceu. Ele, até pouco tempo, ele supria as necessidades nossas. Eu acho que com o crescimento, não só de Curitiba, mas da região metropolitana como um todo, hoje ele tem que ser revisto. E eu acho que a revisão do transporte inclui o modal metrô. Não tem como a gente rever o transporte e não incluir o metrô. Pode ser por mais número de ônibus, agora o ligeirão, que vai poder ultrapassar tudo isso, vai melhorar. Mas eu acho que não implantar o metrô agora é estar empurrando um problema daqui para um espaço de tempo muito pequeno. Então, acho que a implantação do metrô tem que ser de imediato, começar. O custo é alto, a gente sabe disso, mas ao longo do tempo você paga pelo conforto que as pessoas vão ter, pela velocidade que vai ser maior, por livrar o espaço superficial, grande parte do espaço superficial, para a bicicleta, para o pedestre, para a dinâmica da cidade e não ficar sendo ocupado pelo ônibus. Porque se a gente começar a pôr muito ônibus nas canaletas exclusivas, cria-se comboio de ônibus e o conforto do usuário não melhora. Então, eu acho que não tem como não ser implantado o metrô em Curitiba. Você falou o transporte de Curitiba ser um exemplo para os demais países. Alguns países já implantaram esse mesmo sistema de transporte. Você acha que eles se destacaram mais que Curitiba? Eu não sei se a palavra é destacaram, mas a gente tem exemplos de sistemas que teve, vamos dizer assim, a base em Curitiba, mas eles foram mais para frente. Eu acho que eles se adaptaram ao contexto da cidade deles, implantaram de uma maneira talvez mais audaciosa, mais atualizando constantemente. O que eu vejo é um lapso de tempo em Curitiba, quando o sistema foi implantado e até hoje. Então, ele se manteve naquele mesmo ritmo. E agora, há pouco tempo atrás, que a gente começou com algumas inovações. O ligeirão, que eles estão implantando em algumas linhas, que pode ultrapassar, porque a gente tinha esse problema de ultrapassagem. Então, eu acho que não é assim que está melhor ou pior. Eu acho que tudo tem seu tempo. Curitiba agora, com o metrô e essas inovações que está fazendo, ele vai recuperar esse tempo que teve assim meio devagar, vamos dizer assim, entre aspas. Mas eu acho que, claro que muitos copiaram, muitos países não fizeram exatamente a mesma coisa, talvez não melhoraram, mas muitos países copiaram do Brasil, como a Colômbia, cidades assim, estão com transporte coletivo muito bom. Universidade Tuiuti do Paraná, a sua universidade. E agora nós recebemos em nossos estúdios o Marcos Isfer, que é presidente da URBS. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Marina, a oportunidade de nós falarmos do transporte coletivo de Curitiba. Você poderia explicar para a gente qual é o tipo de transporte que nós temos hoje em Curitiba? Nós temos um transporte cujo modal é pneu e temos o primeiro BRT do mundo. O primeiro transporte, Bus Rapid Transit, que hoje é copiado em mais de 174 cidades, o primeiro transporte exclusivo do ônibus dentro de uma canaleta, ou seja, dentro de um eixo que só serve para o transporte coletivo e para o ônibus, foi criado em Curitiba em 1974. E de lá para cá vai evoluindo na integração, evoluindo na passagem pré-paga, na estação tubo, que é um embarque em nível, evoluindo no tipo de veículo. Começou com um veículo pequeno, depois o articulado, o biarticulado, e hoje temos o maior ônibus do mundo, que é o ligeirão, o azul, certo? Transportando 250 pessoas de cada vez. Curitiba continua sendo ainda uma cidade modelo para esse tipo de transporte? Sem sombra de dúvida. Hoje nós estamos fazendo o desalinhamento para termos o ligeirão
da Santa Cândida até a Praça do Japão, como já temos nos mesmos moldes do Boqueirão até a Praça Carlos Gomes. E, recentemente, agora ainda no mês passado, Curitiba foi eleita para ser presidente da Associação Latino-Americana de BRTs. E foi justamente não na figura do presidente da URBS, nada disso. Foi na figura exatamente do melhor transporte integrado de toda a América Latina e, quiçá, de todo o mundo. Por isso nós temos periodicamente chineses vindo ver e depois levando e implantando. Hoje na China nós já temos BRT na China. Na Turquia hoje nós temos um BRT. Na Colômbia nós temos vários sistemas já adaptados, na Cidade do México, em León, enfim, em inúmeras cidades. Temos os Estados Unidos e temos em vários locais. Na África do Sul, recentemente, a solução encontrada para a Copa do Mundo lá realizada de transporte foi justamente um sistema de BRT nos moldes que nós somos os precursores. E, além de precursores, mantemos o sistema cada vez mais adequado e tentando melhorar sempre. Veja, um transporte coletivo de massa nunca é um trabalho acabado. Por isso, o prefeito Luciano Dutti tem permanentemente voltado a sua atenção para que a gente continue elaborando e executando melhorias que venham para o cidadão. Agora, por exemplo, estamos trabalhando também nos terminais. Estamos melhorando os terminais, dando mais segurança aos nossos terminais, e isso é muito importante. Isto faz com que a gente possa, permanentemente, dentro desta evolução, manter Curitiba como uma cidade exemplo para todo mundo de um bom sistema de transporte coletivo integrado. Fora essas mudanças que são feitas periodicamente, né, para melhorar o transporte, quais são as mudanças que vão ser feitas por causa da Copa? Veja, para a Copa do Mundo, Curitiba já tem um sistema, como eu disse a você, praticamente preparado. Naturalmente, nós vamos estender. Teremos a necessidade de algumas novas linhas, mas nada que influa diretamente. Estaremos fazendo, né, a ligação do aeroporto à rodoferroviária, usando a Avenida das Torres, então ali toda ela será remodelada. Também a extensão da Marechal, chegando a São José dos Pinhais, também dentro deste projeto de extensão do transporte coletivo e já para atender os turistas. Temos a reforma da rodoviária, ali onde nós temos a chegada também de muitos turistas e, com isso, a melhora do transporte no seu entorno. Temos a reforma do terminal de Santa Cândida, que atende não só toda a região metropolitana norte, mas vai atender também, melhor ainda, a cidade de Curitiba. Enfim, são todas obras que vêm trazer benefícios ao nosso transporte coletivo, vêm trazer mais qualidade. E são obras que permanecem na cidade. Não são obras eventuais, feitas apenas para a Copa do Mundo, para 1, 2, 3, 4, 10 jogos. É feita, sim, para ficar para a cidade de Curitiba. Uma obra importante também, agora que foi aprovada faz pouco tempo, é o metrô. Você poderia explicar um pouco para a gente como funciona esse projeto? Veja, Curitiba já desde o primeiro momento que houve a possibilidade de ser alocado recurso federal em Curitiba para a confecção do metrô, ela começou a trabalhar num projeto básico. Nós hoje temos um projeto básico que liga desde a região sul até a região norte. Lá do Pinheirinho, lá da SIC Sul, ali próximo ao Ceasa, até a região norte. Numa primeira etapa, um projeto mais desenvolvido que vem e para o qual já há recursos liberados pelo governo federal e pelo governo do estado, que virá da SIC Sul até o centro da cidade, até ali o Paço Municipal. Este projeto já existe, o projeto preliminar. Agora foi feita audiência pública, deverá ser licitada uma PPP, uma parceria público-privada, aonde a empresa que ganhar vai apresentar o projeto definitivo de engenharia, vai apresentar o seu projeto também de operação do sistema, porque é importante que se diga, todo esse recurso, tanto federal, tanto estadual quanto municipal, só serão liberados para quem estiver construindo quando o primeiro passageiro embarcar dentro do metrô e começar a viagem. Ou seja, todos esses recursos irão para um fundo, onde ficará sendo capitalizado, naturalmente, mas só serão pagos à empresa executora do projeto quando o projeto estiver funcionando.
Então isso é muito importante que a gente diga, porque as pessoas às vezes dizem assim, mas o pessoal, a obra atrasa, a obra tem problemas. Veja, o interesse de quem ganhar a licitação vai ser fazer a obra o mais rapidamente possível para que possa passar a perceber, passar a ter os recursos retornando, não é isso? Primeiro ele investe, depois ele vai receber. Então essa modelagem é uma modelagem muito interessante e nós temos certeza que este sistema vai fazer com que Curitiba tenha um bom sistema de metrô dentro de 4 anos funcionando. Porque a concessão será por 34 anos. 4 anos para construir, é a previsão de construção da obra, e 30 anos para operar e recuperar os recursos. Então, a pressa, como eu disse a você, na construção, é justamente de quem estiver fazendo. Por isso que a gente estima que não vai haver grandes atrasos. E esse sistema, vocês pretendem fazer uma integração com os terminais de ônibus? Perfeitamente, o sistema é integrado. Da mesma forma que nós integramos toda a região metropolitana, temos aí 12 municípios, não é isso, que são integrados, a pessoa vem, desce num terminal, desce numa estação tubo, passa para outro veículo, continua a sua viagem, da mesma forma vai acontecer com o metrô. A pessoa desce do ônibus, entra no metrô, se descer do metrô, sobe no ônibus, enfim, a viagem continua normalmente. O que vai haver é a substituição do modal pneu naquele trecho, que é o trecho mais carregado. Estima-se, para quando o metrô comece a funcionar, que nós tenhamos ali um número de 475 mil passageiros dia útil. Imagine você o que são 475 mil passageiros, né? É uma enormidade de pessoas que irá passar por ali, naquele trecho. Então a gente imagina que com isto haverá uma boa vazão das pessoas com mais comodidade, com mais tranquilidade. Nós hoje, naquele trecho, entre todas as linhas que por ali passam, nós temos um fluxo que às vezes chega a ser praticamente de 30 segundos entre um veículo e outro. Então realmente a gente começa a ter uma saturação do número de veículos dentro da canaleta exclusiva. Por isso que a condição de termos aí o metrô também facilita bastante. Além de que é importante a gente dizer, fica muito barato para a Prefeitura de Curitiba o metrô, porque são recursos federais, são recursos estaduais e depois é que entra o municipal. Então é bastante também acessível ao município de Curitiba ter esse projeto do metrô. E para os curitibanos, a passagem do metrô, ela vai ser igual ou vai ter um valor mais alto do que a de ônibus? Vai ser igual. Como o sistema é todo integrado, e como eu disse, você vai poder descer do ônibus, entrar no metrô, descer do metrô, voltar para o ônibus. Então, o custo da passagem é o mesmo, como existe a integração, como eu disse, na região metropolitana e tudo mais. É uma integração do sistema. O TVC já volta, não saia daí. Deve ser muito legal ajudar alguém a enxergar o mar, um pôr do sol, o sorriso de uma criança pela primeira vez. Deve ser uma experiência muito gratificante poder salvar a vida de uma pessoa que está num leito de hospital precisando de ajuda. E é isso que eu quero. Eu quero doar os meus órgãos. Afinal, quando eu morrer, eu não vou mais precisar deles. Mas alguém vai. Você não sabe quem é esse doador. A família dele também não. Se quer doar seus órgãos, avise seus familiares. E o TVC está de volta. Agora, nós vamos chamar algumas perguntas que nós fizemos com os usuários do transporte público para o Marcos Isfer. Se ele acha mesmo necessário pôr metrô em Curitiba. Na bem da verdade, como eu disse, já expliquei no bloco anterior, a questão é que nessa região sul nós estamos chegando a um ponto de saturação do número de veículos. Então nós temos aí veículos a intervalos hoje de praticamente 30 segundos entre as linhas, então está começando a complicar. E nós entendemos que com o metrô nós poderemos ter uma boa vazão, com boa qualidade do transporte para o cidadão curitibano. E como eu disse também, há um recurso bastante barato para o município de Curitiba, uma vez que o investimento do governo federal, o investimento do governo estadual facilitam bastante para o município ter a operação do metrô naquela região.
Eu quero saber do senhor presidente se há um interesse em acatar as queixas referentes ao funcionamento das estações tubo e aos horários de linhas de ônibus aqui no terminal do Campina do Siqueira, que prestam serviço aos universitários, principalmente no horário da noite. Então vamos lá. Estação Tubo. Estação Tubo é um ícone da cidade de Curitiba e muitas vezes a gente fala da Estação Tubo, mas nas maior parte das cidades, quando muito, você tem um ponto coberto, não é isso? Aqui não, aqui nós temos um ponto já evoluído, um ponto, como eu disse, o maior cartão postal de vendas de Curitiba é a Estação Tubo. Já quando fomos fazer a linha verde, na gestão do Beto Richa, como prefeito, com Luciano Dutti, nós já tomamos o cuidado de climatizar essas estações, já num novo sentido. É uma evolução, tudo evolui. Mas nós temos atendido permanentemente as conversas dos cobradores, daquelas pessoas que ali trabalham. Sei que eles têm avançado também nos seus acordos entre patrões e empregados, porque é uma questão trabalhista, que nós não temos o poder de interferir, mas temos sim o poder de auxiliar, e é isso que temos feito permanentemente. Tanto que agora ficou decidida a questão do inverno, um kit inverno já resolvido com isto, e bastante bem resolvido. E com relação ao Campina do Siqueira, dizer ao nosso colega, que provavelmente é nosso colega aqui da universidade, né, que em breve o Campina do Siqueira estará todo ele reestruturado, com vigilância, com banheiros reformados e funcionando, porque nós agora temos um sistema de reforma, mas também de manutenção permanente dos nossos terminais, para que eles possam estar funcionando sempre e bem. Eu gostaria de saber, né, qual a providência que eles vão tomar a respeito dos nossos banheiros aqui no tubo, as condições de trabalho dos cobradores nas estações tubos. Essa é uma questão, como eu disse, de patrão empregado, né? Todos os patrões devem estar disponibilizando, não no tubo em si, porque não há como você colocar um banheiro dentro do tubo. Acho que você vai convir comigo, né? Todo em vidro, tudo mais, nós não teríamos essas condições. Mais próximo ao local, para que haja o atendimento, a possibilidade. Além disso, existem veículos que permanentemente passam nos tubos, fazendo a substituição do cobrador para que ele possa ter acesso a um banheiro, para que ele possa ter acesso, enfim, às suas necessidades durante 15, 20 minutos e depois retorne ao seu posto de trabalho. Mas nós estamos trabalhando, evoluindo agora. Tem muito a ver também com a questão trabalhista, que não é uma questão só da URBS, é uma questão, sim, entre patrões e empregados. Muito obrigada pela sua presença aqui, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Tuiuti, né, passando todas essas informações e dizer que o nosso transporte coletivo vai sempre evoluindo, vai sempre sendo trabalhado e isso é muito importante, porque a cidade de Curitiba continua sendo o exemplo para o mundo de uma solução de transporte fantástica e que está funcionando. Continue ligado, que o TVC volta já já. Universidade Tuiuti do Paraná, a sua universidade. Estamos aqui com José Carlos Belotto, ele que é coordenador do projeto Ciclovidas da UFPR. Carlos, como que surgiu a ideia de criar esse projeto? Bom, a gente começou a pensar desde 2004, quando a gente percebeu que a maioria da comunidade da UFPR era sedentária. E a alegação de todo mundo para não fazer atividade física é porque não tem tempo. Em contrapartida, essas pessoas perdem 2 horas e meia por dia
no trânsito, ou dentro de um carro ou de um ônibus. E daí a gente começou a imaginar, poxa, mas não faz exercício porque não tem tempo. Por que não usam já a necessidade de deslocamento fazendo uma atividade física? E a bicicleta é esse meio para você poder fazer o seu exercício durante seus deslocamentos diários. E a gente começou a imaginar como incentivar mais a comunidade da UFPR, que passa as 40 mil pessoas, a usar mais a bicicleta. E então a gente foi envolvendo várias áreas da universidade, arquitetura e urbanismo, a psicologia, as engenharias, a educação física, para pesquisar sobre a bicicleta e a gente poder demonstrar as vantagens que o seu uso traz, tanto para o indivíduo como para a cidade, na questão ambiental, a questão do espaço urbano, a questão do trânsito. E daí nasceu o Ciclovida, se tornou um programa de extensão, porque a gente envolveu várias áreas, tentando fazer da comunidade da Universidade Federal uma comunidade que irradie essa transformação de cultura de mobilidade urbana. Vocês implantaram aqui na universidade os paraciclos. Como que funciona isso? Bom, os paraciclos são estacionamentos para bicicleta, onde a gente desenvolveu os modelos no curso de design. Depois nós conseguimos participar de editais de fomento à extensão universitária para conseguir os recursos e implantar esses estacionamentos nos campos. Nessa primeira fase foram instaladas 300 unidades no campus botânico e no campus politécnico. E assim, a bicicleta ela é tão adaptável que facilmente se amarra ela num poste, numa árvore, mas o paraciclo ele dá mais dignidade e segurança ao usuário da bicicleta. Além de ficar num lugar mais visível, vigiado, onde foram instalados os módulos, ele dá essa dignidade para o usuário da bicicleta, que percebe que tem um lugar reservado para ele. E além de promover o uso da bicicleta em Curitiba, quais outras atitudes que o Ciclovida promove? Eventos e tal? Bom, ele fomenta a produção científica sobre a bicicleta. Então, durante esses anos, várias monografias, teses têm saído em relação à bicicleta, inspiradas nas atividades do programa. Então, vários cursos da universidade já têm produzido, alunos formandos têm produzido sobre a bicicleta, né? Então, monografias já da arquitetura, do design, da educação física, de várias áreas da universidade estudando a bicicleta. E também a gente tem feito uma articulação com a sociedade civil a favor da bicicleta e os órgãos públicos também, para que realmente vingue essa cultura de uso da bicicleta. E quais são os planos para o futuro para o Ciclovida? Bom, o futuro é a gente continuar implantando infraestrutura na nossa universidade aqui a favor do ciclista, né? Nessa primeira fase, como eu falei, a gente instalou paraciclos em 2 campi, agora a gente está expandindo para os outros locais. A gente está propondo também ligações de ramais de ciclovia até os nossos campos. Pretendemos, junto com outras universidades, propor uma malha cicloviária que ligue as várias universidades, né, que as pessoas possam fazer esse trânsito entre as várias universidades e sem se expor a tanto risco. E pretendemos continuar a nossa atuação, né, que é uma comunidade universitária que use, que pesquise e que divulgue os benefícios da bicicleta. Então tá bom, muito obrigado pela sua entrevista, Carlos. Obrigado, e a gente está à disposição aí para realmente divulgar esse meio de transporte que é o símbolo mundial da mobilidade sustentável. Infelizmente, o TVC de hoje chegou ao fim. Para conferir este e outros programas, acesse o site cwbtv.net. Até semana que vem!